Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós tivemos agora uma tragédia no Jacarezinho com 28 mortes, incluindo um policial. E nós observamos que a partir de 2018 houve um crescimento do punitivismo do bandido bom é bandido morto. O governador do Rio de Janeiro foi eleito com esse discurso. O presidente da República também defende essa tese de que bandido bom é bandido morto, tanto que ele parabenizou a operação, sem mesmo saber se aquelas pessoas são culpadas, se elas são realmente criminosos, porque geralmente pode ter pessoas inocentes no meio. E o Estado, independente da pessoa ser culpada, o Estado não pode executar as pessoas, os bandidos, os supostos bandidos. O Estado de Direito tem que prender, julgar, condenar ou inocentar. Mas o que eu quero falar nesse vídeo hoje, está relacionado a esse tema, mas eu quero dizer com você, cidadão, falar para você que votou nessas pessoas, que você reflita que a informação, sempre na história da humanidade, ela foi utilizada como arma. A informação foi utilizada, de certa forma, como arma. Aquelas nações que tinham a informação, a ciência, elas utilizavam essas informações para prevalecerem sobre as outras nações e terem sucesso econômico, científico. Inclusive nas guerras, quem tinha mais informações se davam melhor. E hoje nós estamos vendo que a desinformação da população está sendo usada como arma. Da mesma forma que a informação já foi utilizada como arma, existe uma nova ferramenta que é a desinformação. A desinformação, as fake news. Nunca no Brasil tivemos tantas fake news. As fake news sempre fizeram parte da sociedade, mas não utilizada com tanta frequência e também como arma política para eleger e para retirar da jogada os opositores. Uma das primeiras fake news no Brasil foi com aquela senhora que foi acusada de sequestrar criança para atos de magia negra e foi linchada em praça pública pelas pessoas que acharam a descrição da mulher se parecia com aquela descrição que estava na fake news. E a mulher foi linchada em praça pública. Foi uma das primeiras fake news no Brasil. Mas agora, recentemente, nós estamos vendo essas fake news. Fomos pegos de surpresa nas eleições de 2018, que não era um hábito do brasileiro difundir fake news, até porque o WhatsApp é uma ferramenta recente, mas eu nunca recebi tanta fake news como nas eleições de 2018, acabando com reputações, destruindo reputações, porque uma vez que a fake news ela viraliza, mesmo que os observatórios digam, olha, ele é fake news, o estrago já está feito, porque muitas pessoas não têm acesso a essa investigação, muita gente não tem acesso à informação e receberam aquela informação que viraliza e não tem o contraditório. Muita gente não recebe o contraditório e muita gente, mesmo depois de ver que é fake news, ainda continua acreditando. Tem 23% dos brasileiros acreditando que a Terra é plana, segundo pesquisa recente. Muitos brasileiros estão acreditando que o presidente tem participação, desdenhou da pandemia, não deu importância à pandemia, mas ainda assim, ainda votariam nele. Tem brasileiros que os hospitais estão inflando os números da pandemia para receberem dinheiro. Tem brasileiros que acreditam, grande dos brasileiros acreditam, que existe
que a esquerda quer tomar. Que existe uma conspiração esquerdista para tomar o poder. Então, a informação e a desinformação é utilizada como arma política para beneficiar candidatos. Inclusive, tem um inquérito das fake news que está investigando essas fake news. Então, não participe disso, não retransmita. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é que a desinformação ela é uma arma política e ela está sendo utilizada com eficiência. Ataque aos adversários, cria-se um inimigo, o inimigo é o PT, é a esquerda. Tem um líder religioso que chama os partidários da esquerda de petralha, do Partido dos Trabalhadores, né? De petralha. É uma palavra que remete a ladrão. Então, isso é crime e nada é feito. O Ministério Público deveria chamar esse líder religioso e dizer, olha, não é crime ser do PT. Agora, de qualquer partido que roube, aí é crime, independente de ser do PT ou de qualquer outro partido. Então, as instituições no Brasil estão falhando. Usa-se temas religiosos, que Deus está acima de tudo, a verdade vos libertará. Utiliza-se a Bíblia quando se coloca numa posição que está acima dos outros. Isso também é desinformação, porque o Estado não pode, o Estado brasileiro é laico, não pode utilizar a religião para um populismo entre os religiosos para ganhar votos, porque a pessoa que fala isso não reflete os princípios cristãos. Amante da tortura, amante do coronel Brilhante Ustra, que foi um dos maiores torturadores da ditadura, e nosso Jesus foi crucificado e foi torturado. Então, o instrumento que matou Jesus foi a tortura, e foi a morte de cruz. Então, o cristão não poderia jamais se aproximar de uma pessoa que diz que ama a tortura. Ele mesmo, pelos atos dele, ele se mostra que não é um cristão, mas ele fala a linguagem, a desinformação entre os cristãos, e ele conquistou milhões de votos que fizeram diferença nas eleições de 2018. E quando ele fala do outro, do opositor, com temas religiosos, conservadores, ele tira votos do outro e coloca votos nele. Então é uma estratégia política eficiente. Então, falar hoje que isso é uma estratégia política, eu tenho que dizer para vocês que existe como combater isso, mas não é fácil. Por quê? O combate a isso é a leitura, é a educação, é você procurar ler com livros de referência, porque não é qualquer leitura que venha no WhatsApp que você vai compartilhando achando que aquilo ali é ciência. Então, eu sei que hoje é difícil você comprar um livro. Hoje tem 14 milhões de desempregados, tem aí pessoas recebendo auxílio que foi suspenso, depois voltou em valores inferiores ao que era do ano passado. Mas se você puder ir a uma biblioteca e procurar esse livro, Dos Delitos e das Penas, é um livro fino, poucas páginas, é uma leitura recomendada para você desconstruir essa ideia de que bandido bom é bandido morto. Esse clássico aqui, Dos Delitos e das Penas, de César e Beccaria, se você puder ler numa biblioteca pública, sem custos, ou puder ler na internet, eu não sei se as bibliotecas não estão funcionando, né? Mas se você puder ler na internet e se puder pegar, eu não sei como é que está funcionando as bibliotecas, se pode pegar, agendar para pegar o livro, eu não sei. Mas procure saber, assim que você puder, ler esse livro, César e Beccaria, Dos Delitos e das Penas. Ele é um clássico do direito penal, do punitivismo, né? O punitivismo penal do passado que está voltando para hoje. Então ele combateu esse punitivismo que tinha a desinformação, né? Então ele trouxe o humanismo para o direito penal. Muitos princípios que não haviam
O cidadão está pedindo para que sejam retirados. Esse senhor aqui, que fazia parte da elite, ele contrariou a elite e fez esse clássico, essa obra-prima, esse primor do direito, dos direitos humanos. Ele conseguiu demonstrar que o que era utilizado, o direito penal era utilizado, era a barbárie, não era direito penal. Então ele começou a trazer princípios, porque ele entendia que aquelas normas, aquelas leis que eram utilizadas eram a barbárie, não eram direitos, eram barbárie. Para você ter uma ideia, o acusado não tinha direito ao contraditório, não tinha direito a provar sua inocência. Ele era torturado para dizer o que o torturador queria. Então ele conseguiu provar que o inocente confessava o crime, porque estava sendo torturado. E um bandido poderia resistir à tortura e se tornar inocente porque não falou. Então ele traz à luz os direitos humanos no direito penal. Ele mostra que não é a pena de morte, a argumentação dele, que não é a pena de morte que vai diminuir a criminalidade, mas a certeza da punidade. A certeza de que será preso e punido, uma detenção, uma reclusão, a celeridade do julgamento também. Então ele traz aqui um primor. Na época foi na época foi muito polêmico, mas os princípios do direito penal, muitos estão aqui, o de humanidade, de respeito ao contraditório, tinha acusações anônimas, quer dizer, o cara poderia fazer uma acusação de forma anônima contra uma pessoa e aquela pessoa ia ser torturada para confessar aquela acusação, não tinha advogado. Fora as torturas, né, atrozes e pena de morte que tinha, e muitos inocentes morriam com essa pena de morte. E esse César de Beccaria, ele traz tanta coisa aqui sobre o direito penal que você vai repensar essa história de bandido bom e bandido morto. Ele traz aqui, tinha as acusações secretas, né? Acusações secretas. Tinha a obscuridade das leis. As leis eram obscuras, não diziam que tipo de pena era que você responderia. Então as penas eram obscuras. O Código Penal hoje tem lá todas as leis tipificadas. A pessoa que cometeu um crime, ele sabe qual lei. Isso vem dessa época. Esse senhor começou a falar sobre isso. Tem que estar tipificado na lei para a pessoa saber que aquilo é crime. A tortura, tinha tortura. A tortura fazia parte do direito penal. A moderação das penas. Ele fala aqui, é uma obra-prima. Está na página 55. Na página 55 desse livro, você vai ler sobre o que ele fala sobre pena de morte, não diminuir a criminalidade. E por que é uma pena desumana. Então ele traz o humanismo para o direito penal, o humanismo para a sociedade. É uma recomendação de leitura, porque hoje não, desde as últimas eleições, eu estou vendo os próprios cidadãos votando em pessoas que falam em violência, em pena de morte, em trazer o direito penal antigo para o Estado de Direito. Então essa época aqui era a época da barbárie. Então o cara era torturado, acusações secretas. Ele tinha que confessar, mesmo que ele não fosse o culpado. Se ele confessasse, ele ia ser torturado até a morte. Então a pena já estava decretada ali no inocente. E as esquerdas estão falhando em trazer esse debate para conversar com os cidadãos que estão indo pelo raciocínio rápido, bandido bom e bandido morto, sem refletir o que isso significa na sua própria vida. E independente de ser inocente ou culpado, o cidadão tem direitos garantidos na Constituição, que é o devido processo legal. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. E a pena máxima no Brasil é de 30 anos de detenção, de reclusão. Não existe pena de morte, salvo em guerra declarada. E
a esquerda está deixando de trazer o debate importante para a população. Fica repetindo o debate da extrema-direita, bandido bom é bandido morto, aí fica falando sobre isso sem aprofundar o assunto e repercutindo as ideias da direita. Mas não traz que o principal erro da esquerda, das esquerdas que passaram pelo poder, foi não modificar isso aqui. Aqui nós temos a previdência social, os direitos, saúde, educação, segurança. E aqui nós temos a dívida pública em amarelo. É a maior fatia aqui, do gráfico. E aqui nós temos a previdência, que cobre todo o país, e os direitos sociais. A segurança pública aqui você não vai conseguir ver, porque é 0,30%. Baixou de 0,33 para 0,30. Saneamento básico quase não existe. Investimento federal em saneamento básico. Isso aqui é o gráfico dos investimentos federais, né? Tudo que é arrecadado no país. Então, saneamento básico 0,02. Segurança pública 0,30. Baixou de 0,33 de 2014 para 0,30 em 2020, do ano passado. Então, nós temos que trazer a discussão do orçamento, a discussão dos investimentos públicos em saúde, educação, segurança pública, que a segurança pública não é letalidade policial, é impedir que o crime aconteça, e isso é feito não apenas com a área policial, isso é feito com a área da educação, da saúde, saneamento básico, estrutura social para emprego para as pessoas, o pleno emprego, erradicação da pobreza. Quanta gente mora em favela sem acesso a saneamento básico, sem acesso à água potável, sem acesso aos bens do direito à saúde, à educação, aos bens mínimos para uma cidadania. Esse debate tem que ser trazido para a sociedade, que perdeu força desde a Constituição. A Constituição foi construída com esse debate e ao longo desses 30 e poucos anos, esse debate foi sendo arrefecido. E aí não existe vazio no direito. Alguém ocupa o espaço, outras ideias ocupam o espaço. E as ideias que estão ocupando o espaço é a ideia de destruição do Estado de Direito. Esses direitos que foram previstos estão sendo retirados a partir de 2016 com a emenda 95. A emenda congelou esses direitos. Esse recurso que eu estou mostrando para vocês, além da dívida pública ser a maior, ela ficou fora, ela é quase 50% de tudo que o Brasil arrecadou. E em 2020 ela cresceu 33%. Isto significa que ela ficou fora do teto dos gastos, como eu já falei em outros vídeos. E os recursos, educação e saúde, estão diminuindo, porque o teto dos gastos congelou. Mas o congelamento significa diminuição per capita ao longo dos 20 anos. Previstos até 2036. Por quê? Porque as pessoas nascem. Então aquele valor que era para 200 milhões não é o mesmo para 210 milhões. Um exemplo. Então são 10 milhões a mais. Então esses 10 milhões a mais de pessoas vão precisar de mais recursos. E cada ano nascem milhões de pessoas. Então nós temos que rever esse teto dos gastos. Nós temos que trazer o debate dos direitos, o debate, na verdade, da manutenção dos direitos conquistados na nossa Constituição, que estão sendo riscados sem que a gente debata, sem que a gente nem se cogite o debate. Não há debate sobre isso. Estão retirando, e o debate que tem na sociedade é se bandido bom é bandido morto, sendo que mesmo isso não é um debate, não é um debate legal, é um debate ilegal, porque a Constituição proíbe. A Constituição garante que mesmo o bandido tenha direito à ampla defesa e a um devido processo legal. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, para o canal ter mais alcance e difundir e colocar também um contraditório de tanta desinformação que nós temos por aí. Um forte abraço.